Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, agora @prof.viniciusferraz. Sou coordenador do estudo acompanhado do Estratégia, fui aprovado e nomeado para analista legislativo de contabilidade do Senado Federal e atualmente sou auditor fiscal do município do Rio de Janeiro, ISS Rio de Janeiro. Hoje o nosso vídeo vem tratar de um assunto importantíssimo para a prova do Cefaz Rio de Janeiro da CESP-Sebrasp: custo padrão. Eu tenho certeza que esse tema estará na prova. É um tema difícil, é um tema polêmico, cada banca trabalha de um jeito e eu vim trazer o pulo do gato para você resolver as questões de custo padrão para a CESP-Sebrasp. Se você está vendo isso aqui no Instagram, clica aqui no link do YouTube para você poder ser direcionado. Segue as minhas redes sociais, @prof.viniciusferraz no Instagram e @prof.viniciusferraz aqui no YouTube. Vamos, sem mais delongas, começar o nosso vídeo falando sobre o que é custo padrão, por que ele é utilizado e depois a gente vai, sem mais delongas, corrigir 5 questões, resolver 5 questões mostrando os pulos dos gatos importantes para que você possa desenvolver isso aqui na sua prova. Retíssima final da Cefaz Rio de Janeiro, espero que eu consiga ajudar você a também fazer e resolver esse tipo de questão. Estamos aqui no quadro Quebre a Banca Contabilidade do meu canal do YouTube. Vamos lá. Custo padrão. Primeiro, conceitos importantes. O que é custo padrão? Quando a gente fala na palavra padrão, pessoal, o que a gente pensa? A gente pensa aquilo que é padronizado, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, aquilo que é o perfeito, vamos por assim dizer. E a gente tem 3 conceitos importantes de custo padrão. A gente tem um custo padrão ideal, que é aquele custo idealizado, por isso desse nome ideal. Ele não é alcançável e a empresa, a entidade, ela sabe disso. É um custo padrão com o uso dos melhores materiais possíveis, com a melhor eficiência de mão de obra, com a melhor eficiência dos custos indiretos variáveis. Olha já a linguagem da CESP, CESP gosta de trabalhar isso. 100% da capacidade da empresa, inalcançável. Temos o custo padrão corrente, que é a linguagem que nós vamos usar daqui para frente. Quando eu falar custo padrão, estou me referindo ao custo padrão corrente. O que é o custo padrão corrente? É a meta da empresa. Ele é alcançável, ele leva em consideração alguns defeitos, algumas deficiências que existem e que são sabidamente existentes. Então, ele é uma meta alcançável, difícil de ser alcançada, mas é uma meta buscada pela empresa. E é esse o custo padrão que nós vamos utilizar daqui para frente. E o custo padrão estimado, ele é um custo padrão muito mais plausível porque ele leva em consideração a média dos exercícios anteriores, ou seja, o que a empresa de fato vem encontrando na realidade. Então, o que é custo padrão? Custo padrão é uma comparação que o gerente da empresa, o gerente da linha de produção faz com a realidade, o que aconteceu verdadeiramente no dia a dia do chão de fábrica, com o que ele gostaria de encontrar. E assim são trabalhadas as questões. Quando ele faz essa comparação em 2 padrões diferentes. A gente vai trabalhar o padrão físico, em que o padrão físico a gente está falando da hora, a gente está falando da eficiência, a gente está falando das horas de uso do equipamento. Então é um padrão físico. E vai trabalhar também o padrão financeiro, que é a taxa para esse determinado padrão físico. A gente vai ver que a CESP gosta muito de trabalhar padrões físicos de mão de obra, de tempo para executar determinada tarefa ou de custos indiretos. E geralmente o padrão financeiro vai ser uma taxa pré-determinada para esse tipo de padrão físico que a gente determinou na questão. Beleza? Dito isso, eu vou ensinar para vocês agora como que a gente resolve as questões da CESP. Vamos começar por uma questão que caiu agora em 2024 para esse concurso de Itaipu, tá? Para contador. E vamos lá, sem mais delongas, começar. Uma oficina dedicada à manutenção de veículos esportivos utiliza padrões para o controle de tempo de trabalho e do custo de mão de obra. O tempo para um alinhamento de rodas é de 27 minutos, com taxa padrão de R$ 13,00 por hora. Então já falamos os 2 padrões. Padrão físico, 27 minutos por alinhamento. Padrão financeiro, R$ 13,00 por hora. Já temos um problema aqui na nossa questão. Por quê? O padrão físico está em minutos. O padrão financeiro está em hora. Precisamos trabalhar esses 2 padrões na mesma unidade de medida. É muito simples transformar minutos para hora. A gente vai fazer uma simples regra de 3. Então, 60 minutos correspondem a 1 hora. 27 minutos corresponderão a X horas. Quantas horas vai dar? A gente faz aqui, ó, um cruzado.
Para bem da verdade, regra de 3, a gente tem que sempre fazer um comparativo. Se eu aumento o número de minutos, eu aumento o número de horas? Sim, então é diretamente proporcional. Cuidado com regra de 3, hein? Às vezes é inversamente proporcional, você tem que inverter os fatores. Não é o caso aqui. Então, x vai dar igual a 27, que eu divido por 60, que vai dar igual a 0,45 horas. Então, qual é o padrão, o tempo padrão, o padrão físico para um alinhamento dessas rodas? 0,45 horas por alinhamento. Taxa padrão de R$13. Maravilha. Em dado período, a oficina realizou 200 alinhamentos, obtendo uma economia de R$90 na taxa padrão de mão de obra. Contudo, a variação total de mão de obra excedeu em R$40 o desejável. Então vamos começar a montar a nossa questão. Para montar essa questão, eu vou montar uma tabela que vai se repetir por todas as questões que a gente vai resolver. Então vamos lá. Como que eu monto essa tabela? Vai ser sempre assim, ó, real menos padrão, e eu vou ter variação. Feito isso, monto aqui a tabelinha, as colunas e as linhas. As linhas eu vou ter a minha comparação de padrão físico e de padrão financeiro. Maravilha. E eu vou ter o meu total. Vamos agora começar a preencher essa tabela com as informações que a questão me deu. Ele me deu que o padrão financeiro é de 13 e que meu padrão físico é de 0,45 horas. Maravilha. E ele me deu mais algumas informações. Ele me deu uma informação que houve uma variação total que excedeu em R$40 o desejável. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho o padrão que é a minha meta, e se eu digo que foi R$40 fora do desejável, ou seja, desfavorável para a empresa, isso significa o quê? Que o real foi maior ou menor do que o padrão? Foi maior do que o padrão, ou seja, eu gastei mais do que a minha meta. Eu gastei mais do que o meu padrão. Enquanto R$40. Ora, se eu tenho real menos o padrão e deu uma variação desfavorável, eu vou ter um valor positivo aqui, ó, R$40 desfavorável. Isso é um valor desfavorável. Beleza? Quanto que é o meu total no padrão? Lembre-se que eu tive 200 alinhamentos. Então, eu já vou colocar esse valor aqui, levando em consideração esses 200 alinhamentos. Tá? Então, vamos puxar aqui a calculadora, porque a gente vai precisar usar ela um cadinho para a gente poder preencher essa tabela. Então, eu vou ter aqui, ó, R$13 vezes 0,45 horas vezes 200. Esse é o meu padrão que eu gastaria, que eu gostaria de gastar, a minha meta da minha empresa para fazer esses 200 alinhamentos. Então, R$1.170. Ora, se eu tive R$40 além do desejável, quanto que foi o meu total? Se eu tenho que a variação é igual ao real menos o padrão, ora, eu consigo fazer a conta. 40 vai ser igual ao real menos 1.170. Logo, quanto é que vai dar essa brincadeira? 1.210. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu entender aí, ó, como é que eu consigo preencher esse real? Somei 1.170 com os 40 desfavoráveis, chego num valor real. Ou seja, eu gastei 1.210, minha meta era 1.170, por isso os R$40 desfavoráveis. Ele me deu mais uma informação para eu preencher essa tabela, que foi que ele teve uma economia de R$90 na taxa de mão de obra. Ou seja, se ele teve uma economia, significa que o padrão foi maior do que o real. Ele conseguiu gastar menos do que a meta dele. Então, eu tenho um valor negativo aqui, ó. 90, um valor favorável. Se eu tenho um valor favorável no padrão financeiro, mas no total eu tenho um valor desfavorável, significa que o padrão físico, ele foi pior do que o padrão desejado, ou seja, eu gastei mais do que 0,45 horas para realizar cada alinhamento, e isso foi o que gerou esse padrão total, essa variação total desfavorável. Então, eu tenho aqui um valor
positivo de 130. Vinícius, por que 130? 130 menos 90 igual a 40. 130 menos 90 igual a 40. Preenchemos a tabela com as informações dadas. Eu não sei quanto que foi o físico, eu não sei quanto que foi o Y. Eu chamo de X e Y. Ó, financeiro, o físico eu chamei de X, o financeiro eu chamei de Y. Eu não sei. Agora é que vem o pulo do gato para a resolução dessas questões. Quando eu falo de um valor total de variação, eu preciso saber que eu tenho um impacto isolado do padrão físico, ou seja, o padrão físico isoladamente me deu um resultado negativo. O padrão financeiro também me deu de maneira isolada, mas eu tenho um efeito misto. E esse que é o grande problema das questões de custo padrão. Como trabalhar o efeito misto? Pulo do gato para a CESP e Sebrasp. A CESP coloca nas costas do padrão financeiro o efeito misto. Então, veja bem, o que isso vai implicar na minha resolução da questão? Quando eu calcular o padrão físico, eu calculo o seu impacto de maneira isolada. Quando eu calculo o padrão financeiro, eu não posso calculá-lo de maneira isolada, porque a CESP joga o efeito misto dentro do financeiro. Então, veja, o método de resolução é o método V de Vitória, V de Vinícius, que é o seguinte: quando eu for calcular o padrão físico, eu vou pegar o real e vou travar na taxa padrão. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero saber o efeito isolado do físico. Então, eu farei o V de Vitória, o V de Vinícius. Então, para descobrir o valor de X, eu vou pegar X vezes 13, vezes 200, porque 200 são 200 alinhamentos, menos 0,45 vezes 13, vezes 200, vai dar a minha variação de 130. Maravilha! Isso aqui eu já sei o valor, 1.170. X vezes 2.600, ó, menos 1.170 é igual a 130. X vezes 2.600 vai ser igual a 1.300. X igual a 0,5. Ou seja, ao invés da empresa demorar 0,45 horas por alinhamento, ela demorou 0,5, ou seja, meia hora. Em vez de 27 minutos, demorou 30 minutos. Então, aqui igual a 0,5. Maravilha. Agora é o pulo do gato. Eu não posso calcular o padrão financeiro fazendo esse método. Porque se eu fizer isso, eu vou levar em consideração apenas o efeito financeiro. Mas a CESP leva o efeito financeiro junto com o efeito misto. Então, para calcular o efeito misto, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer na vertical. E esse é o pulo do gato. Logo, X vezes Y vezes 200, né? São 200 alinhamentos, vai ser igual a 1.210. X eu já sei quanto é que é, 0,5 vezes a taxa Y vezes 200 vai dar igual a 1.210. Logo, Y, meio vezes 200 igual a 100, igual a 1.210. Logo, a minha taxa Y vai ser igual a 12,10. Maravilha! 12,10 é a minha resposta. Resposta letra B de bola. Espero que vocês tenham entendido qual é o grande pulo do gato aqui do custo padrão. Eu preciso saber construir a minha tabela e eu preciso levar em consideração que o efeito misto está dentro do padrão financeiro. Maravilha? Vamos para a nossa próxima questão, que é uma outra cobrança da CESP, parecida, a gente vai levar em consideração as mesmas bases, mas ela vai fazer uma pergunta diferenciada se foi super ou sub-aplicado. Então, questão que caiu aí na Cefaz Acre em 2024. Repare que ambas as questões são de 2024. Eu tenho uma desconfiança muito grande de que isso estará na prova da Cefaz Rio, tá bom? Estará na prova da Cefaz Rio. Vamos lá, questão 2. Uma oficina metalúrgica utiliza em seu processo produtivo, por ordem de serviços, uma taxa pré-determinada de custos indiretos variáveis de produção de 18,20. Me deu a minha taxa padrão, 18,20 por hora de mão de obra direta. No período de vigência dessa taxa, os custos indiretos variáveis de produção somaram 215 mil e o referido efetivo de horas
de mão de obra direta, inicialmente estimado em 12 mil horas, foi de 11 mil horas. Então, veja, o padrão físico era 12 mil horas, aconteceu 11 mil horas na realidade. Na situação hipotética apresentada, os custos indiretos variáveis de produção considerados nas ordens de serviços foram subaplicados, superaplicados, subaplicados, superaplicados. Então, vamos ver isso agora na prática. A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: como que eu classifico em super e subaplicado? A primeira ideia é essa. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos preencher a nossa tabela, vamos fazer a nossa tabelinha, tal qual a gente fez na última questão. Real menos padrão. Eu tenho variação, que eu vou chamar só de VAR, tá? Chamo VAR. Brincadeira. Deixa eu botar aqui para ter mais espacinho aqui no real. Jogar aqui para cá. Eu gosto de botar esse menos, pessoal, para não esquecer que aqui é o meu menos. Eu tenho o meu padrão físico. Eu tenho o meu padrão financeiro. E eu tenho o meu total. Vinícius, na hora da prova você construiria a tabela? Com certeza absoluta, tá? O que eu treino em casa, eu faço na prova. Simples assim. Não vou ficar inventando moda. O que eu faço em casa, eu faço na prova. Tranquilo, tá? Então, qual é o meu padrão financeiro? 18 e 20. Qual é o meu padrão físico? 12 mil horas. Qual é o meu padrão? Quanto que aconteceu de fato no total? 215 mil. Se você reparar, 215 mil é igual a 12 mil vezes 18 e 20. Não, opa, olha só, já errando conta, ó. Aqui é 218 e 400. 218, 400. 215 mil foi o que aconteceu na realidade. Vamos reler a questão para ver se é isso mesmo. Ó. Somaram, então, no período de vigência, aconteceu na realidade 215 mil. Então, aqui, 218 mil e 400. O meu padrão físico real foi de 11 mil horas. E o meu padrão financeiro, se eu pegar 215 mil e dividir por 11 mil, eu vou ter 19,54. Isso foi o meu padrão, isso foi o meu financeiro, né, meu padrão financeiro na realidade. Mas nem vai importar para a nossa questão, porque eu preciso que vocês entendam agora o pulo do gato para resolver essa questão. A gente vai ter 3 números que vão aparecer na realidade. Tá? 3 números que vão aparecer na realidade. Eu nem vou preencher a coluna de variação, porque isso para mim não me importa. Não me importa, não vou preencher. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu tenho o valor real, então o meu custo real foi 215 mil. Eu tenho o meu custo padrão, que foi 218 e 400. E se eu faço a diferença de um pelo outro, eu tenho uma diferença de 3.400. Repare que eu tenho nas respostas 3.400. Já já vamos falar sobre essa nomenclatura, sub e super aplicados. Mas eu tenho nas respostas 3.400. Tudo bem, pode ser a resposta. Mas essa era a pegadinha da CESP. Porque quando ela faz questões de sub ou super aplicação, eu não vou fazer a comparação do custo real e do custo padrão. Eu vou fazer a comparação de um outro custo chamado custo esperado. Esse custo esperado, Vinícius, está em alguma literatura? Não, eu decidi chamar de custo esperado. Método do Vinícius Ferraz. Eu chamei de custo esperado. Esse custo esperado, ele é a multiplicação do real, padrão físico real, vezes o padrão financeiro. Então, eu vou fazer o mesmo cruzamento que eu fiz na questão anterior. O mesmo método, o método do V. V de Vinícius, V de Vitória. V de aprovação, muito aprovado, né? Dentro da Cefaz Rio. Olha só, você vai ser auditor fiscal da Cefaz Rio e vai poder fiscalizar junto comigo dentro do âmbito do IBS, Reforma Tributária. Vamos junto. Mas vamos lá. Então, esse custo esperado, ele vai ser o padrão físico real, vezes o padrão financeiro padrão. Então, eu vou ter 11 mil vezes 18
18,20. Vai dar quanto esta brincadeira? Vamos lá. 11.000 vezes 18,20. 200.200. 200.200. Beleza. Se eu pegar a diferença entre o custo esperado e o custo real, então veja, eu tenho o custo padrão. Ficou um pouco fora de foco aqui, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Ficou um pouco fora de foco, tirei o zoom aqui, já deu certo. Se eu pegar o padrão físico real vezes o padrão financeiro real, dá 200.200. E subtrair do meu custo real, eu tenho esse valor de 14.800, que também está na resposta. Ó. 215 mil menos 200 dá igual a 14.800. Então, quando eu fizer questões em que a CESP cobra sub e super aplicado, eu não vou comparar o custo real com o custo padrão. Eu vou comparar o custo real com o custo esperado. Vinícius, por que você chamou de custo esperado? Agora vem a historinha para você poder entender se foi sub ou super aplicado. Eu quero que você entenda o seguinte, olha a historinha. Eu sou o gerente da chão de fábrica, e eu já sei que eu vou gastar 11.000 horas. Eu já sei que eu vou gastar 11.000 horas. Mas eu acredito que vou gastar no custo padrão, na minha taxa padrão, 18,20. Então eu faço a minha ordem de serviço, tá? Isso é só uma historinha para você poder entender, tá, pessoal? Não é assim na prática, não. Mas é para você poder decorar sub e super aplicado. Então quando eu faço a minha ordem de serviço, eu vou lá e já dou a grana junto. Eu já falo ali pro meu empreiteiro, pro meu responsável ali, pro meu supervisor do chão de fábrica, eu sou o gerente, diretor lá da produção, e falo pro meu gerente, é o seguinte, eu tenho uma ordem de serviço aqui, eu já vou pagar adiantado, ó, com 200.200, que é 11.000, eu sei que a gente vai gastar 11.000, e a nossa taxa é de 18,20, nossa meta é de 18,20. Toma aqui, ó, 200.200 e faça essa ordem de serviço. Aí o meu supervisor começa os trabalhos. Quando chega no final das contas, ele fala para mim, Vinícius, não gastei 200.200. Gastei 215 mil. A sua ordem de serviço estava subaplicada em 14.800. Entendeu por que subaplicada? A resposta é essa. Subaplicação de 14.800. A minha ordem de serviço estava subaplicada em 14.800. Quer dizer, eu dei 200.200, na verdade eu gastei 215 mil. Espero que você tenha pego esse pulo do gato, porque há grandes chances disso estar na prova da Cefaz Rio de Janeiro, e se tiver, eu te garanto, a maioria irá errar. Então, recapitulando, eu tenho 3 valores. Eu tenho o custo real, eu tenho o custo padrão, que é a meta, que seria 12.000 horas vezes 18,20, e eu tenho um custo esperado. Esperado por quê? Quando eu fiz a ordem de serviço, eu já esperava isso. Por isso que eu decidi chamar de custo esperado. Vinícius, isso está em alguma literatura? Não. É um método que eu desenvolvi para resolver as questões da CESP-Sebrasp, tá? Vamos para a próxima questão. Então, se eu tenho o custo esperado menor do que o custo real, eu tive uma subaplicação. Se eu tenho um custo esperado maior do que o real, eu tenho uma superaplicação. Mas eu não quero que você decore, eu quero que você lembre dessa historinha da ordem de serviço. O diretor lá da produção deu 200.200, só que chegou o supervisor e falou, olha, tive que gastar 215 mil. Tu subaplicou em 14.800. Lembrando dessa historinha, você acerta na questão da sua prova. Próxima questão, vamos que vamos. Questão 3. Uma oficina mecânica utiliza o sistema de custo padrão. Deixa eu só aumentar o zoom novamente. Uma oficina mecânica utiliza o sistema de custo padrão para fins de controle de custos. A empresa estabeleceu um custo padrão por hora de mão de obra direta de R$ 7,00 e um tempo padrão de 1,25 hora. Então eu já estou na mesma unidade de medida, hora e hora. Maravilha. No último mês, quando as medidas descritas estavam em uso, foram realizadas 200 manutenções do tipo citado, gerando-se uma variação desfavorável total de mão de obra de 113 e uma variação favorável na taxa de mão de obra de 27. Foi uma questão que caiu também para a Cefaz Acre, tá? Em 2024. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Mesma coisa. Eu tenho o real menos padrão
variação, que eu vou chamar de VAR. Maravilha. Eu tenho o meu padrão físico, eu tenho o meu padrão financeiro e eu tenho o total. Maravilha. Quanto que foi o meu padrão físico? Padrão, quanto que era a minha meta? Minha meta era gastar 1,25 horas. Quanto que era a minha taxa padrão? Minha taxa padrão era gastar R$7 por hora. Beleza. Eram 200 manutenções, muito parecida com aquela que eram 200 alinhamentos. Maravilha. Então, tá aqui. Aí ele me dá a informação. Eu tive uma variação desfavorável de 113. Total. Uma variação total. Então, vai entrar aqui no total. 113 e é desfavorável. Ora, por que é um valor positivo, Vinícius? É um valor positivo porque é real menos o padrão. Eu gastei mais do que eu gostaria. E quanto que era a minha meta de gasto? Minha meta de gasto é fácil de calcular. O meu padrão era 1,25 horas por manutenção, vezes R$7 por manutenção, só que eu fiz 200 manutenções. Então, minha meta era 1.750. Se eu fiz 113 desfavorável, então eu gastei quanto? 1.750, 1.863. Porque 1.863 menos 1.750 igual a 113. Beleza? Maravilha. E ele me deu uma outra informação. Ele me disse que a minha variação na taxa de mão de obra foi favorável de R$27. R$27. Então eu tenho aqui um valor negativo porque foi favorável, o meu padrão foi maior do que o real, eu gastei menos na realidade do que o padrão e foi de R$27. Logo, eu consigo calcular quanto que foi a minha variação. Foi 140, um valor positivo desfavorável. Vinícius, como que você chegou no 140? 140 menos 27 igual a 113. Maravilha. Quanto que foi o meu padrão físico? Eu não sei, vou chamar de X. Quanto que foi o meu real financeiro? Eu não sei, vou chamar de Y. X vezes Y vezes 200, são 200 manutenções, tem que dar igual a 1.863. Por que que você pegou e calculou na vertical? Lembre-se, eu tenho um efeito misto. Para descobrir o Y, eu não posso utilizar o método V de Vitória. O método V de Vitória é somente para o físico. Então, utilizarei o método V de Vitória. Ó, V de Vitória ou V de Vinícius. V de Vinícius, ó. Seu prof. Vinícius Ferraz, que está junto com você no estudo acompanhado, de manhã, de noite, e a gente está junto trabalhando os melhores temas. Então já fica ligado. Se você quer participar do estudo acompanhado, fique atento aos canais do Estratégia Concursos, porque volta e meia a gente lança um pós-edital. A gente teve uma turma agora, pós-edital Cefaz Rio de Janeiro, em que a gente discutiu os temas mais importantes de todas as matérias do edital. Não foi só contabilidade, não. A gente pegou de cabo a rabo, legislação tributária, reforma tributária, tudo a gente trabalhou 3 vezes por semana, às vezes mais do que 3 vezes por semana, porque a gente teve muita aula extra de TI, a gente fez um curso fantástico, eu tenho certeza que teremos aprovados. Então, se você quiser participar, fique atento, porque quando saem vagas limitadas, e você vai estar ao vivo com auditores fiscais, com analistas de tribunais, se for para tribunal, com a galera boa, a galera que está passando, e vai estar comigo também, e a gente vai estar discutindo tudo isso. Voltando aqui às nossas questões, porque a gente fez uma pausa aí para os patrocinadores, e agora a gente volta para resolver a nossa questão. Método V de Vitória. Como é que eu faço o método V de Vitória? X vezes 7, eu travo no padrão, porque eu estou calculando o efeito físico isoladamente, travo no padrão, só que eu fiz 200 manutenções, tá? Menos o padrão, que é 1.750, deu igual uma variação desfavorável de 140. Aqui eu consigo descobrir X. X vezes 1.400 vai ser igual a... Agora eu vou puxar a calculadora porque eu não quero errar a conta, tá? 1.750 com mais 140 vai dar 1.890. 1.890 que eu divido por 1.400 vai dar 1,35. Então, na realidade, eu tive um gasto de tempo, um padrão físico, de 1,35. Isso foi maior do que o meu padrão. E foi isso que causou uma variação desfavorável no total. Embora eu tenha conseguido ganhar na minha taxa
no meu padrão financeiro, na minha taxa. Tá? Então agora eu vou descobrir o meu valor de Y. 1,35 vezes Y vezes 200 é igual a 1.863. Y, fazendo essas continhas todas, Y vai dar 6,9. Letra E de escola. Eu quero que você repare uma coisa. Eu vou voltar lá na primeira questão, que eu quero que você pegue um macete também. Se eu já sei que eu tive uma variação favorável na minha taxa, eu sei que a minha resposta não pode ser 13,10, não pode ser 13,60, porque foram maiores do que a minha meta de taxa financeira. A minha meta de taxa financeira era 13, e eu sei que eu tive uma economia de R$ 90 na taxa. Logo, eu tive um valor menor do que 13. Vinícius, por que eu não pude calcular direto aqui assim, que daria um valor diferente, daria 12,50? Porque eu não estaria levando em consideração o efeito misto. E para a CESP, o efeito misto vai nas costas da taxa, vai nas costas do padrão financeiro. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Determinada empresa utiliza taxas pré-determinadas para alocar custos indiretos de produção. Essa é uma questão que caiu para a Cefaz Sergipe em 2022. Para alocar custos indiretos de produção, as ordens de produção que realiza. Para o bimestre recém-encerrado, utilizou a taxa de 117 por uso de mão de obra. Por uso de máquina, uso de mão de obra, uso de máquina. Essa taxa foi baseada em uma estimativa de uso de 11 mil horas máquinas bimestrais e um custo indireto de produção de 1,287 milhões. O custo indireto efetivamente incorrido foi 1,245 milhão, para um total de 10,8 mil horas de uso de máquina. Considerando-se essa situação hipotética e as condições apresentadas, é correto afirmar que o montante de custos indiretos de produção foi sub ou superaplicados, foi um valor de... Opa! CESP falou de sub e superaplicação. Eu já sei que eu terei que comparar 3 valores. O valor do custo padrão, eu tenho o custo real e eu tenho o custo esperado. Quando eu comparar, vou comparar o custo real com o custo esperado e esqueço o padrão, tá? Vamos lá, mesma coisa, fazer a nossa tabelinha de custo padrão. Real menos padrão, variação. Eu tenho o meu padrão físico, eu tenho o meu padrão financeiro e eu tenho o meu total. Maravilha. Quanto que era o meu padrão financeiro? 117. Quanto que era o meu padrão físico? 11 mil. Quanto que foi na realidade? 10.800. Quanto que foi o total na realidade? 1,245. Quanto que era o total? 1,287. 1,287. 1,287, se você reparar, é 11 mil vezes 117. 1,287. 1.287.000. Maravilha. Eu não vou preencher a variação, não me importa a variação quando eu estou fazendo questões aqui de sub e superaplicação, e nem vai me importar o meu real financeiro. Por quê? Porque eu vou usar o método da cruzada, o método da cruzada, sempre assim, ó. Esse é o cruzamento da vitória, é aquele cruzamento para o gol. Cruzamento, cruzou, levantou, cabeceou e é gol. É isso. Então, quanto que foi o meu custo padrão? Meu custo padrão foi 1,287. Meu custo real foi 1,245. E meu custo esperado, que é aquele que o diretor da linha de produção chega e fala, olha só, meu supervisor, eu sei que eu vou gastar 10.800, mas a nossa taxa é de 117. Toma aqui a grana para minha ordem de serviço. E quanto que foi essa grana? Vamos fazer a conta. 10.800, mais não, que multiplica por 117. Vai dar 1,263. 1,263. Quanto mesmo? 1,263 e 600. 1,263 e 600. Maravilha. E agora é o seguinte, quando eu for comparar, para chegar na resposta, eu não irei comparar com custo padrão, eu irei comparar com custo real. Então, custo esperado menos custo real
vai dar 1.263.000, 1.263.600 menos 1.245. Vai dar quanto essa brincadeira? 1.263.600 menos 1.245. Vai dar igual a 18.600, 18.400, né? 18.400. Resposta, menor do que 20 mil. Agora, pergunta, fica aí para você raciocinar. Foi sub ou super aplicado? Vamos lá. No meu custo esperado, eu peguei e dei para o meu supervisor 1.263.600. Ele voltou e falou assim para mim, ó, Vinícius, consegui uma boa coisa para a gente. Gastamos foi 1.245.000. Você super aplicou na sua ordem de serviço. Então, foi super aplicada em 18.400, que foi menor do que 20 mil. Resposta, letra B, de bola. Vamos para a nossa última questão da nossa lista de 5 questões de custo padrão, que também caiu na Cefaz Sergipe. Pegamos aí 4 questões que caíram em Cefaz, né? 2 na Cefaz Acre e 2 na Cefaz Sergipe. Maravilha. Então, última questão, ele já foi mais direto e deu aqui o valor das taxas aqui numa tabelinha. Vamos fazer a nossa famosa tabelinha da vitória, tabelinha do custo padrão. Real menos padrão, variação, chamo VAR. Padrão físico, padrão financeiro. E eu tenho o meu total. Maravilha. Ele me deu aqui. Taxa padrão, 15. Hora padrão, 2,5 horas. Taxa realizada, 14,25. Vocês estão vendo que a CESP sempre dá uma taxa menor, né? Na realidade, sempre dá uma taxa menor. Sempre ganha na taxa. Né? E sempre gasta no padrão físico, 2,7. Espera aí que esse 7 saiu esquisito. 2,7. E a produção foi de 2.000 peças. Maravilha. Agora é o seguinte, eu vou começar a preencher a minha tabela. Primeiro, quanto é que foi o total? Foi 2,5 vezes 15 vezes 2.000. 75 mil era o meu target, era a minha meta. Minha meta de gastar era 75 mil. Quanto que eu gastei na realidade? Na realidade, eu gastei 2,7, que vai multiplicar 14,25, que vai multiplicar 2.000. 76.950. 76.950. Isso vai me dar uma variação desfavorável, porém é um valor positivo, de 1.950. Isso é desfavorável para a empresa. Desfavorável para a empresa. Beleza, agora vem o pulo do gato. Vou começar a preencher o lado de variação. Método V de Vitória. V de Vinícius. 2,7 vezes 15 vai dar igual à minha variação aqui. Por que eu faço isso? Porque eu isolo o efeito físico. 2,7 vezes 15 vezes 2.000 vai dar 81. Menos o padrão, menos 75 mil, vai dar 6.000. Então, aqui é 6.000. Ora, se eu tive 6.000, isso aqui é desfavorável, e eu ganhei na taxa, eu tenho um valor aqui favorável. Quanto que é esse valor favorável? Eu vou ter que 6.000 mais esse tem que dar igual a esse. Logo aqui vai dar menos 4.050. 6.000 menos 4.050 igual a 1.950. Isso é um valor favorável. Vinícius, por que você não calculou assim? Porque o efeito financeiro leva em consideração o efeito misto. Então, eu calculo sempre na horizontal. Para calcular o financeiro, eu calculo na horizontal, porque a CESP joga o efeito misto dentro do financeiro. Então, já matamos a questão. Considerando-se a situação hipotética, é correto afirmar que nessas condições, as variações de gastos gerais variáveis,
e a variação de eficiência do uso foram respectivamente de 4.050 favorável e 6.000 desfavorável. Resposta letra C de casa. Eficiência é o meu padrão físico e gasto é o meu padrão financeiro. Pessoal, finalizamos nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. Eu espero que você assista essa aula antes da prova da Cefaz-Rio. Depois da prova da Cefaz-Rio, a gente vai ver se caiu e se o método estava bom mesmo ou não estava. Se você quiser saber disso e muito mais, participe do estudo acompanhado, que acontece de manhã, de 6 às 8 da manhã, ou de noite, de 8 às 10 da noite. É em turma de até 25 alunos, em que você tem aulas ao vivo e a cores. Você pode abrir o seu microfone, tirar a sua dúvida com auditores fiscais multi-aprovados, com auditores de controle multi-aprovados, com analistas de tribunal multi-aprovados, com oficiais de justiça, com delegados, enfim, depende da sua área. Eu participo do estudo acompanhado, estou ao vivo com os meus alunos, trabalhando questões de contabilidade, de custos, contabilidade geral, contabilidade avançada e muito mais. A gente trabalha os temas mais importantes, seja para a área, seja para um edital específico. Aguardo você, fique atento nos lançamentos do Estratégia Concursos. Pessoal, um grande abraço, faça uma excelente prova na Cefaz-Rio. Meu nome é Vinícius Ferraz e se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, @prof.viniciusferraz no Instagram e @prof.viniciusferraz no YouTube. A gente se vê por aí. E saiba de uma coisa, estudar sozinho é bom, mas acompanhado é muito melhor. Todas as minhas aprovações foram depois que eu fui aluno do estudo acompanhado, porque eu participei desse programa, tive aulas ao vivo e foi excelente, fez toda a diferença. Pude ser aprovado para analista legislativo de contabilidade do Senado Federal, auditor fiscal do Estado de Minas, auditor fiscal do município do Rio de Janeiro, cargo que eu ocupo hoje, e analista de planejamento e orçamento do município do Rio. Pessoal, tamo junto, grande abraço. De novo, estudar sozinho é bom, mas acompanhado é muito melhor. Tchau, tchau!